Oi, eu sou Rita Couto e estou aqui hoje para te contar algumas histórias sobre Juiz de Fora. A história de Juiz de Fora é marcada por pioneirismos em Minas Gerais, no Brasil e até mesmo na América do Sul. São curiosidades que muitas vezes os próprios juiz foranos desconhecem, e é isso que nós vamos apresentar neste vídeo de hoje. Vamos lá? Você sabia que o primeiro monumento ao Cristo Redentor foi erguido em Juiz de Fora? É isso mesmo. Para comemorar a passagem do século XIX para o século XX, o empresário Francisco Batista de Oliveira mandou erguer uma grande cruz no alto do Morro do Imperador. E ali, no dia 1º de janeiro de 1901, foi celebrada uma missa campal. Católico fervoroso, Batista de Oliveira acreditava que um cruzeiro era pouco para manifestar a fé dos juízes foranos. Então, ele teve a ideia de construir uma capela sobre a qual seria instalada uma imagem do Cristo Redentor abençoando a nossa cidade. A inauguração aconteceu no dia 8 de julho de 1906, com a presença do arcebispo de Mariana, Dom Silvério Gomes Pimenta, que solenemente abençoou o primeiro Cristo Redentor do Brasil. A partir de então, o Morro do Imperador passou a ser conhecido carinhosamente pelos juízes foranos como Morro do Cristo. Uma multidão participou ativamente dos festejos em comemoração à inauguração do Monumento ao Cristo Redentor, mas infelizmente Batista de Oliveira, o seu idealizador, já havia falecido e não viu seu projeto concluído. Em 1883, foi criada em Juiz de Fora a primeira empresa de telefonia de Minas Gerais, que se chamava Empresa Telefônica de Juiz de Fora. Em agosto daquele ano de 1883, foi instalada a primeira linha telefônica de Juiz de Fora, que tinha, acreditem, apenas 500 metros de extensão e permitia que fossem feitas ligações entre a casa do alemão Jorge Grande e a sua empresa de fundição e fábrica de máquinas. O empreendimento fez tanto sucesso que em pouquíssimo tempo mais 26 outras linhas foram instaladas na cidade. Menos de um mês depois, no dia 1º de setembro de 1883, a imprensa local noticiava um experimento inovador. Uma ligação telefônica feita entre a estação ferroviária de Engenho Novo, no Rio de Janeiro, e a estação de Juiz de Fora. Às 8 horas da noite, um grande número de pessoas se reuniu em nossa estação ferroviária, curiosos para assistirem a tão moderna experiência. Um dos presentes cantou, junto ao aparelho telefônico, versos de uma cantiga popular, que foram imediatamente respondidos da estação de Engenho Novo. Sucesso! Acabava de ser feita a primeira ligação interurbana de Juiz de Fora. Como você pode imaginar, as palavras não saíram muito claras, mas dava para se ouvir a voz do outro lado da linha. E então tudo bem. Com o franco desenvolvimento da cidade no final do século XIX, o alemão Felix Schmidt teve uma ideia bem interessante. Já era a hora de facilitar a mobilidade dos juízes foranos no centro da cidade. Em sociedade com Eduardo Batista Roquete Pinto, Schmidt obteve autorização do governo de Minas Gerais para implantar uma linha de bonde com tração animal, ou seja, puxado por cavalos ou por burros. Eles fundaram a companhia Ferro-Carril Bondes de Juiz de Fora, instalaram os primeiros trilhos na Rua Direita, que é a atual Avenida Rio Branco, e em outras vias centrais. O primeiro bonde começou a funcionar em novembro de 1881. Estava então criado o primeiro sistema de transporte público de Minas Gerais. Imagina só, havia um bonde que fazia o trajeto entre a Rua Alfield e a Rua Marechal Deodoro, um trajeto que hoje nós só podemos fazer a pé. Mas o negócio foi um sucesso e o empreendimento cresceu. Os bondes passaram a atender outras regiões da cidade, como o bairro Fábrica, Tapera, que é hoje o bairro Santa Terezinha, e o Alto dos Passos. Os bondes de tração animal ficaram em funcionamento até 1905, quando a Companhia Mineira de Eletricidade instalou os primeiros bondes elétricos. Uma curiosidade bônus: você sabia que já houve um projeto de navegação para o Rio Paraibuna? É isso mesmo. Em outubro de 1892, a Câmara Municipal autorizou o alemão André Alfield e seu sócio, Padre Adolfo Janusca, que era capelão da Igreja da Glória, transportassem passageiros e cargas em barcos pelo Paraibuna. A ideia era ligar o centro da cidade a Benfica, mas infelizmente a ideia não saiu do papel.
Na segunda metade do século XIX, Juiz de Fora era a cidade mais industrial de Minas Gerais e sua arrecadação fazendária se destacava. Aqui estavam instaladas as maiores indústrias, havia um forte polo comercial, já tínhamos transporte público e também linhas telefônicas. Todo este sucesso atraía novos empreendedores que chegavam a Juiz de Fora com suas ideias inovadoras. Foi o caso de Bernardo Mascarenhas, que transferiu sua residência para cá no ano de 1888 e fundou, na atual Avenida Getúlio Vargas, a Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas. No início, os 60 teares da fábrica eram movidos a vapor e produziam tecido da mais alta qualidade que era vendido para todo o Brasil. A energia hidrelétrica era uma novidade em alta nos Estados Unidos e Bernardo Mascarenhas, sempre atento às inovações, decidiu aplicar esta força para movimentar os teares de sua fábrica. Bernardo, então, adquiriu as terras onde estava a Cachoeira dos Marmelos e instalou ali, em 1889, a primeira usina hidrelétrica da América do Sul. Com o excedente de energia elétrica produzida pela usina, Bernardo Mascarenhas assinou um contrato com a Câmara Municipal de Juiz de Fora para iluminar as ruas da cidade com energia hidroelétrica em substituição aos antigos lampiões a gás. A primeira lâmpada foi acesa na cidade em 5 de setembro de 1889, fazendo com que Juiz de Fora seja considerada também a primeira cidade da América do Sul a possuir iluminação pública e hidroelétrica. Com suas inúmeras indústrias e lojas, Juiz de Fora foi considerado como o maior polo do estado durante décadas. A praça da estação fervilhava de gente. Os comerciantes, depois de abrirem suas lojas, se preocupavam em fazer seus negócios crescerem e prosperarem. Mas surgiam muitas dúvidas contábeis, faltavam orientações a respeito dos impostos e também da regulamentação de suas atividades. Era evidente que Juiz de Fora precisava de uma instituição que representasse o comércio. Assim, em 12 de julho de 1896, foi fundada em Juiz de Fora a primeira Associação Comercial de Minas Gerais, iniciativa de um grupo de empreendedores que se propuseram a defender os interesses do comércio, da agricultura e da indústria. A sede da Associação Comercial foi construída na Praça da Estação, coração pulsante do comércio no final do século XIX. O belo prédio, que hoje é tombado pelo patrimônio municipal, recebeu a visita de inúmeras autoridades e vultos nacionais, como é o caso dos presidentes da República Arthur Bernardes, Juscelino Kubitschek e Itamar Franco. Também o respeitado líder nacional Rui Barbosa esteve na sede da Associação Comercial e deixou registrado de seu próprio punho palavras de admiração por Juiz de Fora, em que ele carinhosamente chamava de Barcelona de Minas. Acredite ou não, aqui foi jogada a primeira partida de futebol do Brasil. Quem aprecia esse esporte já deve ter ouvido dizer que o inglês Charles Miller é considerado o responsável por organizar o primeiro jogo de futebol oficial do Brasil em São Paulo, no ano de 1895. Outro grupo de amantes do esporte defende que, na verdade, o primeiro jogo aconteceu no ano de 1894 em Bangu, no Rio de Janeiro, organizado pelo escocês Thomas Donoghue. Mas registros históricos do Instituto Granbury garantem que em Juiz de Fora o futebol já era jogado desde 1893, ou seja, muito antes do jogo registrado em São Paulo ou em Bangu. De acordo com documentos históricos do arquivo do Instituto Granbury, o reitor e professor John Lander, em visita à Inglaterra, assistiu a algumas partidas de futebol e decidiu trazer para os alunos do colégio uma bola e um livro de regras. O próprio Lander é quem registra no livro de matrículas que em março de 1893 teve início no Granbury a prática do futebol e do tênis. Alguns meses depois, em 24 de junho de 1893, em um evento com diversas competições esportivas feito no campo do Colégio Granbury, foi realizada a primeira partida de futebol do Brasil, entre dois times formados por alunos chamados troianos e gregos. Surpreendente, não é mesmo? A primeira sessão de cinema de Minas Gerais aconteceu em Juiz de Fora. Na França, no ano de 1895, os irmãos Lumière fizeram uma apresentação pública do seu mais novo invento, chamado cinematógrafo, que era uma mistura rudimentar de máquina de filmar e máquina de projetar. A primeira projeção pública com este novo e impressionante equipamento aconteceu no sudeste da França em dezembro de 1895. E por incrível que pareça, menos de 2 anos depois, essa novidade já tinha chegado a Juiz de Fora.
No dia 23 de julho de 1897, aconteceu em Juiz de Fora a primeira sessão de cinema de Minas Gerais, conforme noticiava o jornal O Farol, que garantia que aquele cinematógrafo era o primeiro e único da América do Sul. Este cinematógrafo foi trazido para Juiz de Fora pela Grande Companhia de Variedades de Germano Alves, e foram apresentados 8 curtíssimos registros de eventos realizados na Europa, como uma corrida de sacos em Lisboa. É isso mesmo, uma corrida de sacos, aquela brincadeira das nossas gincanas escolares, fez parte da primeira sessão de cinema de Minas Gerais. Em Juiz de Fora, aconteceu a primeira transmissão de imagem de televisão ao vivo da América Latina. Olavo Bastos Freire nasceu em Leopoldina e se mudou para Juiz de Fora na década de 1930. Ele era técnico em eletrônicas e possuía uma oficina de reparos em equipamentos eletrônicos. Em 1941, ele iniciou suas experiências, começou a construir equipamentos e 6 anos depois, em 1947, ele já tinha prontos uma antena, um transmissor e um receptor de TV com tela de 3 polegadas. Com este equipamento, no dia 28 de setembro de 1948, Olavo Bastos Freire encantou a população de Juiz de Fora com sua primeira experiência pública. A câmera foi posicionada na Avenida Rio Branco e as imagens foram recebidas e exibidas em um aparelho receptor instalado na Casa do Rádio, uma loja que funcionava na Avenida Getúlio Vargas. Em 21 de maio de 1950, meses antes da inauguração da televisão no Brasil, Olavo Bastos Freire transmitiu uma partida de futebol. O jogo entre Tupi e Bangu aconteceu no bairro Santa Terezinha e foi transmitido por Olavo para televisores instalados no centro da cidade. Essa foi a primeira transmissão esportiva do Brasil e da América do Sul, mais um feito memorável na história de Juiz de Fora. A 9ª curiosidade histórica é mais um pioneirismo de Juiz de Fora, mas neste caso, os louros são divididos com Petrópolis, pois estamos falando da Estrada União Indústria, a primeira via pavimentada da América do Sul e que ligava as duas cidades. A iniciativa de construir a estrada pavimentada partiu do empresário Mariano Procópio Ferreira Lage, diretor da Companhia União Indústria. As obras tiveram início em 1856 e todo o trecho entre Juiz de Fora a Petrópolis foi pavimentado com o sistema macadame, uma forma de pavimentação em que eram utilizadas pequenas pedras que eram compactadas até que elas se encaixassem e formassem uma superfície uniforme, o que facilitava o escoamento da água e permitia um tráfego mais fluido, facilitando assim o escoamento da produção agrícola de Juiz de Fora e região. Por causa deste sistema de pavimentação pioneiro no Brasil, a viagem entre Juiz de Fora e Petrópolis passou a ser feita em diligências e carruagens e durava 12 horas, o que era realmente incrível naquele momento. A rapidez com que se podia percorrer o trajeto entre as duas cidades foi registrada pelo fotógrafo Herbert Klumb no livro 12 Horas em Diligência, que pode ser considerado um dos primeiros guias turísticos do nosso país. Mariano Procópio, empresário visionário, aproveitou a organização da Companhia União Indústria para colocar em prática a segunda parte de seu projeto, que era criar em Juiz de Fora uma colônia de imigrantes alemães. Assim, no ano de 1858, chegaram a Juiz de Fora 1.193 imigrantes germânicos contratados por Mariano Procópio. Deste total, 277 pessoas eram originárias do Tirol, um estado que hoje pertence à Áustria. Este grupo de tiroleses configura a primeira imigração tirolesa para o Brasil. Naquele momento, a economia de Juiz de Fora dependia da agricultura. Com a chegada dos imigrantes alemães e tiroleses, essa realidade mudou. Com sua força de trabalho e os seus conhecimentos técnicos, eles foram os grandes responsáveis por mudar o perfil agrícola da cidade, transformando Juiz de Fora na mais industrial cidade de Minas Gerais. A primeira fábrica de cerveja de Minas Gerais foi montada no coração da colônia alemã, no atual bairro São Pedro. Essa iniciativa partiu do imigrante alemão Sebastian Kuntz, considerado o primeiro benfeitor do bairro, por ter doado as terras para a construção da igreja de São Pedro e do cemitério. A fabricação dessa cerveja utilizava o sistema de alta fermentação, com arroz ou com milho, o que obrigava o fabricante a, depois de engarrafar a bebida, amarrar a rolha com uma corda para que ela não saltasse, pois o processo de fermentação continuava ocorrendo.
Como era a única cervejaria na época, foi necessário aumentar a produção para atender a demanda. O produto atendia não apenas a comunidade local, mas também as cidades vizinhas que se deliciavam com aquela cerveja produzida na colônia alemã. A população juiz-forana se adaptou tão bem ao hábito de consumir a cerveja produzida pelos imigrantes alemães que a cidade chegou a ter em funcionamento, ao mesmo tempo, 9 grandes cervejarias que distribuíam seus produtos por todo o Brasil. E aí, gostou de conhecer um pouco mais da história de Juiz de Fora? A nossa história é muito rica e merece ser conhecida. Compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Nos vemos na próxima. Tchau!